Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 2, a partir do verso de número 11. Eu vou fazer a leitura usando a versão King James. Diz assim o texto: Hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é o Messias, o Senhor. Isto vos servirá de sinal: encontrareis um recém-nascido envolto em panos e deitado sobre uma manjedoura. E no mesmo instante surgiu uma grande multidão do exército celestial, que se juntou ao anjo e louvavam a Deus, entoando glória a Deus no mais altos céus, e paz na terra às pessoas que recebem a sua graça. Quando os anjos partiram e foram para os céus, os pastores combinaram entre si: vamos até Belém e vejamos este acontecimento que o Senhor nos deu a saber. Então correram até o local e, chegando, encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado numa manjedoura. E depois de o contemplarem, comunicaram a todos o que lhes fora revelado a respeito daquele menino. Ao ouvirem o que os pastores relatavam, ficaram sobremodo assustados. Maria, contudo, observava silenciosa todos os acontecimentos e refletia sobre eles em seu coração. Os pastores retornaram glorificando e louvando a Deus por tudo quanto tinham visto e ouvido, assim como lhes fora predito. Completando-se os 8 dias para o ritual de circuncisão do menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, o qual já havia sido outorgado pelo anjo antes dele nascer. De igual modo, ao completar-se o tempo da purificação dele, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria levaram o bebê Jesus até Jerusalém para apresentá-lo a Deus no templo. Assim como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito nascido do sexo masculino deverá ser dedicado ao Senhor. Também um sacrifício deveria ser oferecido, como proclama a lei do Senhor: 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Entre mentes havia um homem em Jerusalém chamado Simeão, homem justo e piedoso e que almejava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo lhe havia revelado que não morreria sem ter a oportunidade de ver o Cristo de Deus. Movido pelo Espírito Santo, ele dirigiu-se ao templo. Assim que os pais trouxeram o menino Jesus para realizarem com ele o ritual de consagração exigido pela tradição da lei, Simeão o tomou em seus braços e louvou a Deus, exclamando: ó soberano, como prometeste, podes agora despedir em paz o teu servo, porquanto os meus olhos já contemplaram a tua salvação, a qual preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. O pai e a mãe do menino ficaram admirados com a proclamação feita a respeito dele. Então Simeão os abençoou e revelou a Maria, mãe de Jesus: eis que este menino está destinado a ser o responsável pela queda e pelo soerguimento de multidões em Israel, e a ser um sinal de contradição, de maneira que a intimidade dos pensamentos de muitos corações será revelada. Quanto a ti, todavia, uma espada traspassará a tua alma. Então estava também presente a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era uma senhora de idade avançada, tinha vivido com seu marido durante 7 anos depois de se casar. E desde então permanecera viúva até a idade de 84 anos, jamais deixava o templo, adorava a Deus jejuando e orando dia e noite. Havendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e proclamava acerca do bebê Jesus para todos os que anelavam pela redenção de Jerusalém. Depois de terem cumprido tudo quanto era requerido pela lei do Senhor, retornaram para a sua própria cidade, Nazaré, na Galileia.
E o menino crescia e se fortalecia, tornando-se pleno em sabedoria, e a graça de Deus permanecia sobre ele. Uma parte das Escrituras, uma porção do Evangelho de Lucas, palavra do Senhor para nós, que eu desejo que essa manhã ela saia daqui do livro encadernado e se torne palavra e espírito encarnado em você, na sua vida, de tal forma que isso ganhe consistência, ganhe concretude, ganhe materialidade, reverbere como bondade e justiça no chão de cada dia. O essencial é invisível aos olhos. Essa é uma frase famosa de Antoine de Saint-Exupéry, escritor francês que viveu na primeira metade do século XX e autor daquele clássico, O Pequeno Príncipe. De fato, as coisas mais significativas da vida são sentidas muito antes de serem vistas. Elas nascem primeiro no coração, são plantadas em nossa alma, ganham significados na nossa consciência e só depois materializam-se e podem ser perceptíveis aos olhos. Os olhos são capazes de fazer apenas a leitura daquilo que já está na nossa mente. A interpretação sobre algo percebido, portanto, é o resultado daquilo que nos habita. Daí Jesus ter dito: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Ou seja, aquilo que eu carrego em minha mente e coração é capaz de alterar a forma do objeto que eu estou diante dele. Eu vejo o mundo a partir daquilo que eu trago na minha consciência. O apóstolo Paulo trata desse tema e faz uma análise do ponto de vista da fenomenologia dos acontecimentos de natureza espiritual. Ele afirma que há coisas na vida que só podem ser compreendidas se forem discernidas espiritualmente. Elas estão para além dos olhos, porque estão situadas na camada do espírito. Quando a gente estuda a história da fé nas Escrituras, a gente percebe explicitamente esse conceito de Paulo, contrastado com a sua antítese. Na verdade, a Bíblia nos revela que há dois modelos de religiosidade propostos, duas formas de nós decidirmos a Deus, duas alternativas para a construção de um caminho existencial que leve em consideração o sagrado, o da forma e o sem forma. Eu conceituo eles como o templo e o vento. Um modelo propõe uma experiência com o sagrado, o outro com as coisas do sagrado. Um nos convida a um tipo de crença baseada na consciência, o outro a um conjunto de regras plásticas. Um nos instiga à liberdade de ação responsável, o outro a condicionamentos e cerceamentos estatutários. Um nos provoca a existir baseados na ética, o outro na estética performática. Eu quero repartir com vocês e com você que está me assistindo que ao longo de mais de 3 décadas eu tenho lidado intensamente com pessoas dentro de comunidades de fé. Eu tenho visto o resultado prático daquilo que esses dois modelos são capazes de promover. E aí eu observo com tristeza projetos de vida que foram desgraçados por conta
da adoção de um tipo de vivência de fé que nada tem a ver com a proposta de Jesus nos evangelhos. Eu reconheço, e com ainda mais tristeza, a ineficiência da igreja na promoção e no fomento de uma espiritualidade que seja consequente, que reverbere coisas boas no chão dos dias, que promova uma revolução na mente, que se desdobre naquilo que eu chamo de atos de bondade e de justiça. O estado de muitos que iniciaram na fé comigo é trágico. Eu vejo a calamidade das suas vidas, as suas famílias estão emolduradas como se fossem apenas representações de uma beleza para a apreciação pública. Os seus filhos foram criados de forma louca e agora constituíram casas que são tão ou mais neuróticas do que aquelas nas quais eles foram criados. Profissionais malandros que dão o dízimo e roubam o imposto, que são ortodoxos na doutrina e heterodoxos nos princípios, maridos autoritários, mulheres insensíveis, filhos rebeldes, pais relapsos. Mas sabe o que é curioso em tudo isso? É que todos eles vão ao culto no domingo e participam disciplinadamente de movimentos relacionados ao trabalho da igreja. Eles construíram sim uma carreira eclesiástica, mas eles ainda não sabem nada sobre uma relação com Deus. E você? Qual é o seu modelo? Você talvez que tenha 5, 10, 20, 30 anos aí de caminhada na fé. Qual foi o modelo que você adotou? E mais, esse modelo que você adotou é o modelo de Jesus? É o mesmo modelo do Evangelho? Você tem certeza disso? Pois bem, essa manhã eu queria mexer com esse assunto e queria levar você a fazer uma reflexão nesse último encontro do ano, para quem sabe você experimentar um 2019 de forma totalmente diferente. Mas eu não queria fazer isso sem antes lhe convidar a um momento de oração. Baixa aí a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai querido, nós estamos completando esse ano e guardando a nossa fé e renovando a nossa esperança para o ano que se inicia, e portanto estamos aqui aptos a ouvir a Tua palavra e desejosos de ser confrontados e confortados por aquilo que o Espírito reservou para nós essa manhã. Alarga, Senhor, o nosso entendimento, quebranta o nosso coração, traz cativo o nosso pensamento para que nada roube a nossa atenção da Tua palavra. É o que eu te peço essa manhã, no nome de Jesus. Amém. Livro do evangelista Lucas, o médico, amigo e discípulo de Paulo, escrito no grego clássico, por volta aí de 59 a 64 depois de Cristo. Lucas estava na cidade de Cesareia, onde Paulo foi preso. Eu visitei Cesareia e vi o local das prisões e senti profunda compaixão pelo meu irmão. Eu queria lhe colocar dentro dessa cena que está relatada aqui nessa leitura longa que nós fizemos essa manhã. José e Maria tinham ido de Nazaré, que ficava lá no norte, na Galileia, e tinham vindo para a cidade de Belém, na Judéia, porque José era descendente da tribo que estava na cidade de Belém, e eles foram por conta de um recenseamento que havia sido promovido por César Augusto, que era imperador romano, que nada mais era do que um cadastramento da moçada para pagar imposto. Era tipo assim, IPTU,
para que pudesse alargar os cofres do império. Pois bem, quando eles chegaram em Belém, Maria entrou em trabalho de parto. E aí, procurando um lugar para poder dar à luz, não encontrou vaga nos hotéis, porque havia havido um deslocamento muito grande de pessoas, e aí eles acabaram indo para uma hospedaria, na verdade uma hospedaria de animais, uma estribaria, e ali ela deu à luz ao Salvador do mundo. Depois desse acontecimento, conforme os costumes da lei, José e Maria foram para a cidade de Jerusalém, mais ou menos 40 dias depois disso, para que o menino fosse apresentado no templo a Deus. Agora eu queria convidar você para vir comigo para a entrada do templo, para aquela enorme escadaria diante daquelas portas extraordinárias, e aí a gente vai fazer junto com eles esse mesmo percurso. Vamos seguir com José, com Maria e com Jesus nesse ato de culto que eles foram realizar. E aí, percebam, olhem de forma imaginária que coisa extraordinária é esse templo que está diante dos nossos olhos. Na verdade, essa é a sua terceira edição. Antes dele, nós temos a construção de Salomão, que foi destruída pelos assírios, depois a construção de Zorobabel, que foi destruída pelos babilônicos. E agora nós estamos diante da nababesca edificação de Herodes, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A obra havia iniciado 20 anos antes, e só findou no ano 66 depois de Cristo, 4 anos antes da invasão de Jerusalém por Tito, quando essa edificação foi totalmente destruída. Átrio dos gentios, átrio exterior, átrio das mulheres, átrio de Israel, átrio dos sacerdotes, lugar santo, lugar santíssimo, alpendres enormes, um edifício lateral com sala para os sacerdotes e levitas, câmaras de apoio, lugares de reunião para o sinédrio, aposento para os trabalhadores. Era algo tão fenomenal que o historiador judeu Flávio Joséfo descreveu aquela obra como uma montanha coberta de neve, referindo-se às pedras de mármore branco que eram recobertas com ouro. De longe podia ver o esplendor daquela construção. Para levantar esse portentoso monumento, 10.000 trabalhadores foram arregimentados. No seu interior você tinha o altar do incenso, o candelabro com 7 braços, a mesa dos pães da proposição, as cortinas e o véu do reposteiro, o genizá, que era aquele armário onde estavam os rolhos das escrituras, 7.000 sacerdotes trabalhando, 10.000 levitas distribuídos entre porteiros, guardas, administradores, músicos e líderes de louvor e professores que ensinavam a lei de Deus. No pátio externo dos sacerdotes, altares enormes para sacrifício de cordeiros, de bois, de rolinhas, de pombas, ofertas de manjares, uma estrutura enorme para matar todos esses bichos, queimá-los em sacrifício, aproveitar a pele que era comercializada, o sangue que escorria pelas grelhas e depois virava adubo nas plantações, tudo com padrão ISO de altíssima qualidade. Não havia desperdício, não havia sujeira, tudo era muito limpo, porque eles tinham um cuidado absurdo com a questão da higiene. Nos outros pátios, gasofiláceos distribuídos para recolher as ofertas. No pátio externo, uma área enorme para comércio, venda de objetos, de animais,
barracas com mesas para fazer câmbio de moeda para oferta. Era um shopping center da fé. Agora olhe para isso. Você não está impressionado? Até os discípulos de Jesus ficaram extasiados quando viram o tamanho daquela obra que ocupava 1/5 da cidade de Jerusalém. Agora eu quero convidar você a entrar, entre comigo. Vamos passar pela porta. Observe as milhares de pessoas que estão aqui dentro, cumprindo as suas obrigações religiosas. Você tem uma ideia, na Páscoa a cidade era invadida por 100.000 pessoas. Quem estava ali buscava fazer suas orações, oferecer sacrifícios, adorar ao Todo-Poderoso, dizimar, participar das liturgias dos sacerdotes, das homilias, das purgações. Olha que coisa extraordinária. Mas de repente, num dia qualquer, o Deus que encarnou como homem entra naquele santuário. Cumpre-se literalmente a palavra do profeta Abacuque. Deus está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Deus encarnado, o Messias esperado. Cumprem-se todas as profecias do Velho Testamento. É o evento mais significativo de toda a história humana. Ele é a esperança de Israel, ele é o salvador do mundo. Ele entra dentro do templo e nada acontece. Ele entra no templo, mas ninguém percebe, ninguém discerne, ninguém entende, ninguém nota. Deus está no templo, mas ninguém o reverencia, ninguém o adora. Ninguém se dirige a Ele com orações e súplicas. Ninguém se prostra em sua presença. Ninguém se quebranta, ninguém se emociona. Ninguém o exalta. E por quê? O absurdo do Deus que ama, e ama tanto a sua criação que encarna para poder salvá-la, está ali, diante dos olhos daquela gente, mas eles não enxergam, eles não prestam atenção, porque eles estão envolvidos com o trabalho do sagrado, com as rotinas litúrgicas, com os sacrifícios, com as homilias, com os ensinamentos, com o ofertório, com a ministração do louvor, com as reuniões de trabalho, com o planejamento das festas, com a venda dos objetos. Eles não notaram. Quem sabe no outro dia, quem sabe uma visita assim, com mais calma, quem sabe se anunciar antes. E diz o texto que apenas 2 pessoas perceberam o que estava acontecendo ali. Um homem piedoso e justo da cidade santa, chamado Simeão, e uma profetisa viúva e velha, chamada Ana. Todos os demais viram o menino, mas não discerniram o que estava acontecendo, porque o essencial é invisível aos olhos, só pode se discernir espiritualmente. Eu quero lhe fazer uma pergunta essa manhã, meu irmão, minha irmã, você que me assiste. Qual é o seu modelo de espiritualidade? É o do templo ou é o do vento? Quando Jesus foi procurado por Nicodemos, um homem do sinédrio, um homem do templo, um homem da forma, um homem da liturgia, um homem dos sacrifícios,
um homem dos trabalhos religiosos, um homem dizimista, um homem de oração, um homem conhecedor dos textos sagrados, um leitor quanto mais da Torá, um cumpridor de regras, um adepto dos ascetismos, um homem que jejuava, impecável no seu procedimento, com suas vestes talares. Jesus disse para ele: o vento sopra onde quer, você escuta o seu som, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim ocorre com todos os que são nascidos do Espírito. O Espírito sopra onde quer, é força em movimento, é dinamismo, é liberdade, é consciência, é caminho, é verdade, é vida. O Espírito fala, mas não se sabe de onde, conduz para além da letra, aponta numa outra dimensão, abre os olhos para uma nova revelação, serve-se de um novo vinho. Não tem fixidez, não tem compartimentações, não tem hierarquias, não tem clausuras, não tem estatutos, não tem agenda de trabalho, não cabe em 4 paredes, não pode ser colocado no manual teológico, porque o vento sopra onde quer. Me diga uma coisa essa manhã: qual é o seu modelo de espiritualidade? É o do templo ou do vento? Há quanta gente enchendo o templo sem discernir Jesus. Há quantos templos lotados que fazem culto, mas não é um culto que glorifique a Jesus. Há quanta gente assistindo reunião, participando de louvor, ouvindo pregação, trazendo dízimo, mas sem entender nada sobre Jesus. Quanta gente no piloto automático, entrando e saindo de reunião, de culto, de vigília, de retiro, de movimento, robocops programados, bonecos serializados, crentes desnaturalizados, gente que não discerne, que não percebe a Jesus. Gente sem alma, sem paixão, sem zelo, sem compromisso, sem fé, sem renúncia, sem sacrifício do ego, sem disposição para o estudo, sem amor pelas almas dos homens, sem preocupação com a criação, sem sensibilidade, sem humanidade, sem nenhum desejo de olhar e perceber o outro, sem desejo de justiça, sem apego à verdade, sem nada. Qual é o seu modelo? É o modelo do templo? Ou é o modelo do vento? Naquele dia, na Cidade Santa, o Santo de Deus, o Messias, o Salvador do mundo, entrou no templo. Mas as pessoas não puderam perceber a sua presença, porque eles estavam entretidos com as liturgias da religião. Olha, quando Jesus nasce no coração da gente, acontece uma coisa extraordinária. Eu não posso lhe explicar porque é algo pessoal. E também não posso lhe explicar porque é algo indescritível. Mas eu posso tentar tirar da narrativa de Lucas alguns indícios, algumas dicas, algumas características daqueles que entenderam que o modelo é o modelo do vento, do Espírito, e não o modelo do templo da religião.
Você é filho de que modelo? Você tem certeza que seus 5, 10, 20, 30 anos de caminhada na fé foi mesmo com Deus? Se foi, é fácil. Tudo o que eu vou narrar aqui aconteceu em você. Lucas me diz, em primeiro lugar, se você quiser voltar à Bíblia, a mensagem é expositiva, tudo está no texto. Em Jesus, Deus se dá a conhecer aqueles que o buscam com sincero coração e boa consciência. Veja aí o verso 15. Diz: quando os anjos partiram e foram para os céus, os pastores combinaram entre si: vamos até Belém e vejamos este acontecimento que o Senhor nos deu a saber. Na sua tradução, na tradução da Bíblia de Jerusalém e em outras traduções, essa palavra pastor se refere aos magos do Oriente. Eram homens que não faziam parte da casta de Israel. Eram homens que não tinham o DNA de Abraão. Eram homens que não guardavam as tradições culticas de Jerusalém. Eram homens que não eram doutores nem estudiosos da Torá. Eram homens que não faziam parte do território sagrado, da geografia santificada. Mas curiosamente são esses homens que recebem a anjos e que podem ouvir a mensagem da revelação de que Deus encarnou e está na figura de um menino em Belém. Porque Deus não respeita hierarquia, Deus não respeita geografia, Deus não respeita hereditariedade. Deus está disposto a se revelar a todo aquele que deseja buscá-lo com um coração sincero e com boa consciência. Os magos chegaram em Jerusalém, procuraram o rei Herodes e perguntou: onde está o rei que nasceu? Como? Onde está o rei que nasceu? Nós vimos a sua estrela, nós sentimos a sua chegada, nós discernimos a quebra do paradigma, o ponto de mutação. O mundo nunca mais será o mesmo. Onde está o menino? Herodes mandou chamar os teólogos de Jerusalém, a moçada do seminário, os sistematizadores, chamou os arminianos, os calvinistas, os dispensacionalistas, chamou todo mundo, fez uma reunião e disse: e aí, o que está acontecendo? Não tem nada acontecendo, tudo está como antes no quartel de Abrantes, nada mudou. Porque aqueles que tiveram uma experiência com Jesus são capazes de discernir, de ouvir, de perceber, de sentir a sua presença. Deus só se dá a conhecer a esses que querem, que desejam. Por isso Jesus compara o reino a um homem que achou aquela pérola que era mais importante do que qualquer outra coisa e vendeu tudo que ele tinha para ficar com aquilo. É o mais importante, é o mais significativo, é o prioritário, é o essencial, é aquilo do qual não se pode prescindir, é aquilo sem o qual não se vive. A esses que têm esse desejo, que têm esse projeto, que têm essa ânsia, que têm essa fome, Deus se dá a conhecer. Mas os sacerdotes no templo não perceberam. Os levitas com as suas canções não perceberam. Os escribas, que eram profundos exumadores de letra, não perceberam. As castas de fariseus e saduceus não perceberam. O sumo sacerdote não percebeu, nem mesmo o rei percebeu. Mas os magos do Oriente, gente da ralé, da periferia, gente que não é considerada santa, gente que não é reformada,
gente que não é evangélica, gente que você talvez considere como pagã, mas são esses muitas vezes os que ouvem, os que entendem, os que discernem e os que se apropriam. Segunda coisa que Lucas me ensina no texto é que em Jesus só é possível partilhar aquilo que foi revelado e se tornou encarnação em nós. Veja aí o verso 17. Depois de o contemplarem, comunicaram a todos o que lhes fora revelado a respeito daquele menino. Deixa eu lhe dizer uma coisa dramática essa manhã: ninguém dá o que não tem. Deixa eu lhe dizer uma coisa assustadora essa manhã: ninguém tira coisas boas de um baú velho. Deixa eu lhe dizer uma coisa essa manhã: ninguém consegue enxergar coisas boas se o seu coração não foi mudado. Deixa eu lhe falar uma coisa essa manhã: você pode ser neto de pastor, filho de pastor, você pode ter nascido na igreja, ter sido apresentado no 8º dia, batizado, você pode ter feito o catecismo, você pode ter se convertido, você pode conhecer as escrituras, você pode servir no templo, você pode fazer o que for. Mas se isso não aconteceu antes dentro de você, jamais vai reverberar para fora. Porque esses homens saíram para comunicar aquilo que havia sido revelado. E sendo revelado, se tornou parte da vida, grudou. Eles se apropriaram. Não era mais como era antes. Era diferente. Mas não era diferente no modo de falar. Não era diferente no modo de vestir. Não era sequer diferente no modo de agir. Porque tudo isso era uma consequência de um processo de metanoia que começou a transformar a mente e de um processo espiritual que não pode ser visto, porque Paulo fala aos Colossenses que Deus nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. É um milagre. É um acontecimento extraordinário. Não é coisa comum, não é coisa que você possa ver, mas acontece do lado de dentro. E é poderoso. É tão poderoso que a pessoa nunca mais é a mesma. É tão poderoso que muda o caminho, o projeto de uma pessoa para todo sempre. É algo extraordinário. E em Jesus, só pode partilhar, só pode repartir, só pode comunicar quem teve essa experiência. Senão vira palavra solta no vento. Senão vira símbolo que retine. Senão vira verborragia religiosa. Senão vira discurso tolo. Senão vira apresentação fraudulenta. Se não vira estelionatário religioso debaixo do sol, pode ser qualquer coisa, mas não é conversão, porque não aconteceu dentro. E eu não estou falando de trimelique, eu não estou falando de língua estranha, eu não estou falando que você viu uma luz, viu um anjo, o chão tremeu, você caiu, não estou falando nada disso. Porque os que são conforme Jesus são os que andam no Espírito, não são os que caem, imaginando que caíram mediante o Espírito. O Espírito não convida ninguém a cair, mas convida todos a caminhar. Qual é o seu modelo? É o modelo do templo? Ou é o modelo do vento? Terceira coisa que o texto me ensina é que em Jesus, quem ouve o Evangelho e o entende, entra em uma outra dimensão de espiritualidade. Veja aí o verso 20. Os pastores retornaram glorificando e louvando a Deus por tudo quanto tinham visto e ouvido, assim como lhes fora predito. Aquela experiência foi tão extraordinária, aquele negócio foi tão profundo, aquilo mexeu
tanto nos valores, nos conceitos, nos planos, nos propósitos. Aquilo alterou de forma tão dramática a mente, que eles foram louvando a Deus e glorificando por aquilo que haviam presenciado. Quem tem uma experiência dessa, entende o que é adoração. Quem tem uma experiência dessa, nunca mais vai entrar num encontro e ficar displicente. Quem tem uma experiência dessa, nunca mais vai perder um momento de encontro, de ajuntamento, onde como família e como corpo a gente vai adorar entendendo que a presença de Jesus vai estar naquele lugar e Ele vai falar conosco. Porque se não falar, tem alguma coisa errada no seu modelo de espiritualidade. Nunca mais. Nunca mais também a adoração se restringirá aos encontros, porque quem vai andar dessa dimensão aprende o que Paulo diz que deve se adorar em todo lugar e em todo tempo. Também conforme Jesus na sua conversa com a samaritana. A gente canta displicentemente. A gente canta e não sabe nem o que está cantando. A gente nem se prepara para cantar. A gente entra na presença de Deus como se estivesse entrando na presença de um Zé Mané. Eu já visitei alguns governadores de estado. E tive 2 ou 3 vezes com ministros de estado. E eu lhe confesso que quando eu entrei na presença deles, eu senti um certo frio na barriga. E eu estava devidamente trajado e com a minha consciência de que eu estava diante de alguém poderoso. Mas nós entramos diante de Deus, nós nos apresentamos diante de Deus com o nosso coração esvaziado, sem perceber quem Ele é. Ele já estava aqui muito antes de você chegar. Aliás, seu culto começou quando você acordou. Quando você abriu o olho e viu que não estava morto. Que você podia ter morrido e a gente está enterrando você hoje de tarde. Mas diz o texto que essa gente teve uma experiência que foi tão poderosa que eles saíram glorificando e adorando a Deus e nunca mais eles viveram de forma displicente. Nunca mais eles cantaram cançõezinhas só para gastar tempo. Nunca mais eles se apresentaram diante de Deus sem discernir o poder da sua presença. Século VI, o Papa Gregório afirmou que existiam 2 tipos de idolatria. A mais banal era adorar deuses falsos. A outra, que era muito mais sofisticada, era cotidiana, fazia parte das práticas religiosas, era adorar o Deus verdadeiro de uma maneira falsa. Adorar o Deus verdadeiro de uma maneira falsa. Sem atenção, sem vontade, sem paixão, sem entrega, sem preparação. A gente faz de todo jeito, a gente entrega de qualquer maneira. Há uma grande empresa multinacional com a qual eu fiz parceria há um tempo atrás, que dizia que era High Performance Delivery. Tinha alto padrão nas entregas. A gente entrega para Deus o pior, o mais desleixado. A gente chega atrasado. A gente não privilegia estar como corpo, como família reunido. A gente não adora. A gente não sabe o que é adoração. Isso é um nome. A gente pensa que adorar é cantar. Se tirar os instrumentos, você adora? Se tirar os cantores, você adora? Se tirar o data show, você adora? Esses homens aqui entraram numa dimensão diferente, de adoração, de entrega, de dar e de receber, porque quando você entra nessa perspectiva, nessa vibe, nessa frequência, a coisa é outra. O encontro é outro, a interação é outra. Quarto lugar, Lucas nos ensina
que em Jesus a única circuncisão válida é aquela que marca a consciência com o penhor do Espírito. Veja aí o verso 21. Completando-se os 8 dias para o ritual da circuncisão do menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, o qual já havia sido outorgado pelo anjo antes dele nascer. Deixa eu lhe fazer uma pergunta essa manhã: qual é a marca de Jesus em você? Porque os judeus traziam uma marca que era a circuncisão. O prepúcio do pênis era cortado logo no nascimento e aquilo era uma marca, mas era uma marca física. Qual é a marca de Jesus em você? É uma marca física? É a sua roupa que é diferente? É a sua fala que é diferente? Qual é a marca de Jesus em você? É o seu comportamento doutrinário, estético que é diferente? Qual é a marca de Jesus em você? Porque a única circuncisão que vale para Deus é aquela que é feita na consciência. Aquela que muda a matriz conceitual, aquela que altera os valores, aquela que ressignifica os princípios, aquela que propõe um novo projeto existencial. Essa é a única circuncisão que interessa. Porque se a sua circuncisão é não toque nisso, é não olhe para aquilo, é não entre naquele lugar, é não fale com aquela pessoa, a sua marca é física. Você é um circunciso de corpo. Você nunca foi circuncidado de mente. O que faz diferença em você é uma estética performática. É um comportamento plástico. É uma indumentária irrepreensível. É uma costura religiosa. É, quem sabe, até um vocabulário litúrgico sagrado. Mas na sua mente não mudou nada. Você vive tarando a mulherada. Você vive odiando o seu irmão no seu coração. Você cultiva inimizade com as pessoas. Você sente inveja, você é raivoso. Você promove intriga entre as pessoas. Porque a sua mente não foi circuncidada. O que foi circuncidado foi o seu corpo. O sinal que você abraçou como sendo um sinal da cruz, é um sinal apenas que revela uma postura estética diferente. E não raro hipócrita. E não raro falsa. E não raro que revela um comportamento que é uma fraude, que faz você encarnar personagens distintos em lugares diferentes. Em Jesus a circuncisão é aqui, não é no pinto, é na mente. Nunca, jamais você vai mudar o pecado que nos habita se não transformar primeiro a consciência. Se você tentar prender a carne, você vai enlouquecer e vai surtar, vai virar um João de Deus, fazendo a obra de curar as pessoas, e cheio de tara, e de maledicência, e de impureza na sua alma, lhe consumindo, um monstro, sendo cultuado dentro de si mesmo, porque não entendeu que devia circuncidar a mente. Quinto lugar, que Lucas nos ensina é que em Jesus, santificação não é o cumprimento de regras, mas é a pacificação do coração em fé. Veja aí o verso 22. De igual modo, a completar-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria levaram o bebê Jesus até Jerusalém para apresentá-lo a Deus no templo. Cumpriu-se o tempo da purificação. Isso fazia parte do costume judaico. Porque no parto, como havia despejo de líquido e de material sanguíneo, a mulher ficava imunda. E aí tinha que se resguardar para o tempo da purificação. Porque a purificação da religião de Israel é uma purificação ascética das imundícies do corpo, mas não tem nada a ver com as imundícies da alma. O sujeito vai, se batiza no Jordão, mas a alma continua podre.
lavou o corpo, mas não lavou a mente. E o motor que produz todo tipo de pensamento perverso continua funcionando. Em Jesus, santificação não é você amarrar o bicho. Eu não bebo, eu não fumo, eu não jogo, eu não transo e eu não cheiro. Agora solta o monstro para você ver o que é que eu faço. Não, meu irmão. Isso não é santificação, não. Lutero ficava se chicoteando lá no seu monastério para refrear os impulsos da carne. Os gregos tentaram por séculos as suas regras de ascetismo, de ataraxia, de matar os desejos, de reprimir as pulsões. E aí Freud, no século XIX, disse: quanto mais você prender o monstro, mais ele cresce. Quanto mais você negá-lo, maior ele fica. Quanto mais você evitá-lo, mais ele vai correr atrás de você. Porque em Jesus, santificação é pacificação, é tranquilidade, é paz, é já está feito, eu não preciso mais fazer, não sou eu que promovo. Negue-se a si mesmo não é deixar de fazer aquilo que eu sinto vontade, mas é negar e abrir mão de toda a possibilidade de que eu possa produzir a minha própria purgação. Quando você entende isso, o motor, o dínamo que movimenta essas pulsões morre de inanição. E aí você fica na circunstância que o apóstolo Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas elas me convêm. Você escolhe porque você não é mais escravo. Ah, meu amigo, as leis evangélicas são pior do que as leis de Israel. E quanto mais você amordaça o indivíduo, pior ele vai se tornando. Porque aí ele começa a viver um dos maiores embustes. Aquilo que Jesus mais denunciou, que era a falsificação do ser. Sexto lugar, Lucas nos ensina que em Jesus todos foram consagrados para o serviço. Não há privilégios ou pedigree nesse chamado. Veja aí o verso 23. Assim como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito nascido do sexo masculino deverá ser dedicado ao Senhor. Todo primeiro filho que nascia em Israel era consagrado a Deus. Vocês lembram de Ana, mulher de Elcana, que era estéril? Quando nasceu seu filho, ela pegou Samuel e levou para que fosse apresentado ao sacerdote Eli, e ficasse ali com ele para ser consagrado ao Senhor. Mas em Jesus, isso acabou. Porque todos nós somos consagrados ao serviço. Porque todos nós somos sacerdotes. Porque conforme Pedro, todos fomos chamados para ser uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Agora todos somos ministros e embaixadores da nova aliança. Eu quero lhe fazer uma pergunta essa manhã: o seu modelo é do templo ou é do vento? Há quanta gente traumatizada de igreja, traumatizada de pastor, vivendo de currículo das realizações do passado. E o sujeito não se envolve com nada. E ele não bota a mão no arado nunca. E ele não usa os seus talentos para edificação do reino. E ele não serve ninguém. E ele não participa de nada. Ele é um obeso espiritual. O seu fígado é engordurado de tanto que ele recebe, não dá nada. Não serve a ninguém. Não se envolve com nada. Não se compromete com nada. Me desculpe. Até os que eram do templo viviam do exaustivo trabalho da religião. Se você está nessa condição, não sei nem como qualificá-lo. Ah, pastor, mas eu já fiz muito. Quando eu era jovem, eu fazia evangelismo, eu visitava o hospital, eu cantava na praça. Meu irmão, Deus não está impressionado com isso, não. Ele quer saber o que você está fazendo agora, hoje. E você me diz que tem paixão pelo evangelho. E você me diz que está comprometido com o reino. E você me diz que em você habita o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Nessa lerdeza, nessa frieza, nessa complacência, nessa lepra de alma.
nessa dormência existencial. Me desculpe por lhe dizer a verdade. Me desculpe. Eu queria um outro jeito de lhe dizer isso. Ou melhor, eu queria nem lhe dizer isso. Mas eu não posso negar a Escritura. Está escrito que todo devia ser consagrado ao Senhor, todo primogênito. Você é filho de Deus. Jesus é o primogênito e todos nós somos conforme Ele é. Todos nós fomos chamados, todos nós estamos encarregados. Não há ninguém que tenha a tarefa de ser apenas um ouvinte displicente, achando que está fazendo muito. Meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Muito em breve você vai estar diante de Deus. E o que você vai dizer para Ele? Você estava traumatizado? Você estava brigadinho com o pastor? Que você estava cansadinho porque já tinha feito muito? Você vai dizer o quê? O que você vai apresentar ao Senhor? Porque você foi consagrado para Deus. Porque você tem responsabilidade com as coisas de Deus. Porque você tem um papel a assumir. Eu não posso assumir esse papel por você. Porque eu estou fazendo o meu a duras penas. Você entende isso? Em sétimo lugar, em Jesus a vida passa a ser sacrifício de louvor. Não é possível prescindir da motivação e do compromisso. Veja aí o verso 24. Também um sacrifício deveria ser oferecido, como proclama a lei do Senhor, 2 rolinhas e 2 pombinhos. Ia lá, comprava o pombinho, comprava a rolinha e oferecia. Mas não era isso. Não era um sacrifício pronto. Era o sacrifício do animal que você criava, que você cevava, que você cuidava, que você preparava, que você levava. E aí você oferecia, porque você dizia, é o melhor do que eu tenho, eu estou trazendo para te entregar. Mas aquilo era um culto de combo. Você comprava o combo. O sacrifício já vinha pronto, o louvor já estava pronto, as orações já tinha lá alguém que oficiava, a homilia tinha alguém que pregava. O sacerdote ia lá e matava o bicho. Aspergia o sangue, era um culto de combo. Como é o seu culto? É um combo? Você vem, já está tudo pronto? Você não preparou nada? Você não trouxe nada? Você não tem nada para oferecer? Você vai entrar diante de Deus e você não tem nada para oferecer, nada! Nem o seu coração, que fica displicente, que não tem nem o desejo de chegar na hora. Me desculpe, meu irmão, me perdoe. Qual é o seu modelo? É o do templo? Ou é o do vento? Eles traziam um sacrifício. O sacrifício tinha que ser preparado, tinha que ser cuidado, tinha que ser aquilo que era importante, aquilo que era significativo. A sua oferta é significativa? Ou é uma esmola? Aqui a gente não fala de dízimo, né? A gente liberou vocês. E aí as pessoas ficaram cínicas, né? A gente não tem dinheiro para comprar uma grade de ferro para botar aqui, porque a gente está sendo roubado. A gente não tem dinheiro para comprar uma grade de ferro. Essa semana eu vim negociar com a proprietária da casa aqui, a renovação do contrato. Você não tem ideia do que foi. Você não tem ideia do que foi. Você traz o melhor, você prepara o melhor, você separa o melhor. Deus está te abençoando. Você tem recebido. Está com saúde. Tem pão na tua mesa. Os teus filhos estão bem.
E você traz o pior. Davi foi oferecer a Deus um campo, procurou um lugar e disse: eu gostei dessa terra. E quem é o dono? É o fulano, traz o fulano aqui. Quanto custa? Ah, meu rei, você quer essa terra? Eu quero. Então eu te dou. Ele ia vender nada para Davi? Baixinho, insolente daquele, brabo. Eu dou para você. Jamais oferecerei a Deus um sacrifício que nada me custe. O que é que custa você vir à estação? Os que preparam o louvor, o que é que custa? Os que preparam lá o trabalho com as crianças, o que é que custa? Os que trabalham com a ação social, o que é que custa? Os que se envolvem com um pequeno grupo, o que é que custa? Você acha que Deus está impressionado com isso? Você acha que você está fazendo muito? Ah, por favor, meu irmão. Qual é o seu modelo? É o do templo ou é o do vento? Porque em Jesus a vida toda é o sacrifício. Tudo é sacrifício. O sacrifício é o tempo todo, em todo lugar, em toda hora. E aí a gente acha, porque a gente está fazendo uma coisinha de nada, a gente acha que está fazendo muito. Eu vejo as pessoas no grupo pedindo, suplicando, implorando, para ver se as pessoas se envolvem com alguma coisa. Implora, 1 vez, 2 vezes, 10 vezes. A gente não reage. E eu vou ensinar mais o que a vocês? O que vocês querem que eu ensine a vocês? Os mistérios do Apocalipse? As profecias de Daniel? Os segredos de Ezequiel? Mateus capítulo 24, sobre o final dos tempos? É coisas intangíveis? É coisas metafísicas? Ou é o evangelho prático de cada dia? Que nos confronta e nos convida a tratar as coisas de Deus com seriedade e com zelo, com paixão, com compromisso. Se você me mostrar um músico, eu lhe digo, só pela forma dele enrolar o cabo, se ele faz as coisas com zelo, ou se ele faz de forma displicente. Porque na minha casa eu faço o melhor, eu não boto porcaria. Na minha empresa eu faço o melhor, eu não compro porcaria, eu não faço porcaria, porque é o meu nome profissional que está em jogo. Eu não quero um armário na minha casa meia boca. Se eu puder comprar, eu compro o melhor. Uma TV eu não quero meia boca, se eu puder comprar, eu compro a melhor. Um computador, um notebook, que é meu instrumento de trabalho, eu não quero meia boca, se eu puder, eu compro o melhor. E é por isso que eu me entristeci, porque arrombaram esse lugar essa semana e levaram, o que levaram era o melhor. Sabe por quê? Porque fui eu que comprei, eu sei quanto custou, e eu não comprei o melhor não. Eu comprei o topo que tinha. Era o melhor que tinha na loja. E você, meu irmão? É o melhor? E você, meu irmão, é feito com desejo, com paixão, com zelo, com compromisso? Qual é o seu compromisso? É vir aqui no domingo? É esse o seu compromisso? Você chama isso de compromisso? É essa a sua parte na causa do evangelho? Isso é tudo que você faz na semana? O resto é o seu trabalho, a sua agenda, é o seu lazer, são os seus negócios, são os seus clientes, são os seus empregados, são os seus planos, são a sua família, são os seus amigos. E no domingo você vem aqui 1h30, né? Porque a gente não chega na hora. Compromisso, zelo, paixão, santidade, temor. 8º lugar, em Jesus, os frutos são mais importantes que os dons e as pessoas mais importantes que as pedras. Veja aí o verso 25. Entre mentes, havia um homem em Jerusalém chamado Simeão, homem justo e piedoso, e que almejava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Homem justo e piedoso, e o Espírito Santo estava sobre ele. As pessoas mais capacitadas que eu conheço, as mais habilitadas, as que têm os melhores dons, não são as que se envolvem. Os que mais fazem no reino de Deus são aqueles que mostram os frutos. Homens bons e piedosos. Jesus disse: não foram chamados muitos importantes. Pai, eu te dou graças, porque tu ocultaste essas coisas dos sábios e entendidos, mas revelaste aos pequeninos. Porque muitos são chamados, mas
poucos são escolhidos, porque a seara é enorme, mas são poucos os trabalhadores. Ou a gente ouve a Escritura, ou então rasga essa porcaria e joga no lixo. O que adianta uma igreja lotada de gente demente para Deus? Do que adianta? Que tem dons, mas não tem frutos. Que tem profecia, que tem língua estranha, que tem estribulicho, que tem palavra poderosa, que sopra e o cara cai, que determina, que amarra o valente, que pega o capeta e bota de cabeça para baixo, mas não tem fruto, não tem piedade, não tem justiça, não tem bondade, não tem sensibilidade com o outro, não se condói da dor do seu semelhante. O que adianta? O que adianta? Pega o corpo, leve para ser queimado, ainda assim não vai adiantar nada, diz o apóstolo Paulo, se não tiver amor. E amor é o quê? É o fruto do Espírito. Fruto. Você tem dons ou você tem frutos? Porque em Jesus as pessoas são mais importantes que as pedras. A gente às vezes cultua a pedra, né? A gente se envolve com o trabalho da construção, mas a gente não se envolve com o trabalho na vida do outro. A gente não quer nem abrir a casa para servir as pessoas, porque gera constrangimento, gera transtorno, gera mal-estar. Fica um dia da minha semana amarrado. Quando é que você vai abrir sua casa? Eu nunca. Afinal, a casa é minha, não é de Deus. Se fosse de Deus, estava aberta para fazer discípulo, mas como é minha, eu só faço nela o que eu quero. Deus me deu, mas eu só faço nela o que eu quero. E os frutos estão aonde? Ficam aonde? Ou nós somos a figueira de Israel, cheia de folha, cheia de pompa, cheia de história, cheia de currículo, mas sem nada do lado de dentro. Oco. Oco. Muito gogó, muita conversa, muito versículo, muita impostação de voz e nada de evangelho. Em penúltimo lugar, Lucas nos ensina que em Jesus o templo ganha outras implicações e significados, porque congregar é um prazer, não é uma obrigação ritual. Veja aí o verso 27. Movido pelo Espírito Santo, ele dirigiu-se ao templo, assim que os pais trouxeram o menino Jesus para realizarem com ele o ritual de consagração exigido pela tradição da lei. Você sabe qual é uma das marcas mais significativas para mim de que alguém é um discípulo de Jesus? É quando ele gosta de congregar. Ele gosta de estar junto. Ele gosta de se reunir no encontro da família. Desde o Velho Testamento, a Carral de Israel, o povo se reunia e dizia: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Desde o Velho Testamento, o povo de Deus se reúne, se encontra, e esse modelo vai se aperfeiçoando, se aperfeiçoando, se aperfeiçoando, até que em Jesus nós temos um modelo perfeito. Em Jesus nós temos o modelo perfeito, o encontro, onde os dons são repartidos, onde eu posso servir e colocar em prática aquilo que eu recebi, onde eu posso participar da mesa, em comunhão com os meus irmãos, entendendo que o chamado é para alcançar aquele que tem fome e aquele que tem sede, porque os elementos são simbólicos, mas eu entro na dimensão da adoração congregacional e coisas extraordinárias acontecem. Deus fala comigo, e eu ouço a reflexão, o Espírito fala comigo, e eu trago a minha oferta e Deus fala comigo, e eu oro com meu irmão, Deus fala comigo, Deus fala o tempo todo. O culto não é uma obrigação, meu irmão, o culto é um prazer. Vocês estão obrigados de vir aqui? Não. Se não vier no culto, acontece alguma coisa? Nada. A gente liberta as pessoas, aí o cara diz: não preciso mais ir no culto, não. Não, então eu vou não, mano. Cada 3 meses eu apareço. Você pode fazer isso? Claro. Claro que pode. Você acha que eu estou aqui por quê? Por que você acha que eu venho? Você acha que eu preciso vir? Eu não recebo nada. Eu sou pastor, tenho direito. Por que eu venho? Para pregar para 2.000 pessoas? Por que você acha que eu venho? Porque eu tenho tesão de
entrar aqui na minha processional, com esse grande púlpito e essa estrutura extraordinária. Até esse microfone fubento que roubaram o bom, agora sem a coisa aqui falando. Você acha que eu venho por quê, meu irmão? Eu venho porque eu quero congregar, eu quero encontrar, eu quero louvar junto com você. Eu quero dividir com você o dom que Deus me deu. O dom que eu tenho é esse, é de pregar, é de ensinar, é de confrontar, é de profetizar, no sentido de denunciar o equívoco. Eu venho para repartir isso com você, eu não venho porque eu preciso. Eu posso prescindir disso, eu não posso prescindir de você. Eu posso prescindir de preparar sermão e ficar de madrugada, como eu fiquei ontem, dia todinho fazendo. Mas eu não posso prescindir de me encontrar com você, e eu não posso prescindir de me encontrar com Deus. Isso eu não posso prescindir. Porque eu sei que há um papel meu nesse encontro, e se eu não estiver aqui, essa parte que faltou vai fazer parte, vai fazer falta. Tira o pé do corpo para ver se não faz falta. Você bota uma prótese, mas nunca mais é a mesma coisa. Tira a mão para você ver se não faz falta. Você bota uma prótese, mas nunca mais é a mesma coisa. Qualquer parte do corpo que você tira faz falta. Por isso, o texto diz que esse homem foi movido pelo Espírito Santo, ele se dirigiu ao templo, movido pelo Espírito Santo. As pessoas que são movidas pelo Espírito Santo gostam de se congregar, gostam de encontrar, gostam de estar juntas, gostam de servir, gostam de repartir, gostam de adorar, gostam de refletir, porque isso faz parte da vida do discípulo, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Ele está no nosso meio. A gente pode até não discerni-lo, como não discerniram os milhares que estavam naquele dia no templo de Jerusalém. Em último lugar, em Jesus a espiritualidade não é mais refém de espaços e programações, o culto é a vida e o mundo é o templo. É uma contrapartida do que eu falei no anterior, porque as duas coisas se complementam. Verso 37, desde então permanecera viúva até a idade de 84 anos, jamais deixava o templo, adorava a Deus jejuando e orando dia e noite. Falando de Ana, a profetisa velha. E ele ia todo dia naquele templo. Mas ela não fazia aquilo como uma rotina, aquilo não era um trabalho, aquilo não era uma obrigação, aquilo era um prazer. Aquilo era uma alegria, porque ela estava diante de Deus, orando e jejuando e buscando a Deus. E Deus falando com ela, e ela falando com Deus, mas quando aconteceu algo extraordinário, ela percebeu. Ela entrava todo dia naquele lugar, mas naquele dia havia algo diferente e ela percebeu. Você percebe quando há algo diferente? Você percebe que hoje o ambiente está diferente? Você pode perceber isso? Você consegue sentir isso? Eu senti muito antes de pregar, muito antes de estar aqui, eu já sentia. Eu não sei se você pode sentir, mas eu sinto que é diferente. Em Jesus, o culto não está preso a uma geografia nem a uma programação, porque a vida se reveste de significado. Porque o nosso templo é o mundo. John Wesley disse, a minha paróquia é o mundo. A gente se encontra assim, é importante encontrar, é muito, porque dimensões da fé só podem ser experimentadas no encontro. Mas nós não somos refém disso aqui. Nós não estamos alienados por isso aqui, nós não estamos amarrados a isso aqui. Ah, quanta gente me procura, não aguento mais. Eu não aguento mais a minha igreja, eu não aguento mais a minha instituição, eu não aguento mais as regras, eu não aguento... Meu irmão, você está fazendo o que lá? Você está amarrado lá? Você está cimentado lá? Por isso que aqui é uma estação, ó. Tem gente que entra, tem gente que sai. Tem gente que gosta e fica, tem gente que não gosta e sai. Ninguém está amarrado, ninguém está preso. Eu não vou mudar o discurso. A gente pode mudar a forma, a gente vai mudar muita coisa em 2019. Ah, muita coisa. Você vai conhecer uma outra estação. Pode ter certeza disso. Mas o conteúdo não. O conteúdo é inegociável. Eu não vou alterar 1 milímetro. A forma, o método, a gente altera. Mas o conteúdo não. Porque em Jesus, a espiritualidade não está mais presa a espaço, a geografia, a programação, a nada disso.
Porque Ana frequentava aquele lugar todo dia, mas no dia em que a presença de Deus se manifestou, ela discerniu na mesma hora. Ninguém percebeu, ninguém viu, ninguém sentiu, ninguém ouviu, mas ela percebeu. Porque não estava preso ao espaço, porque o Espírito se manifesta em qualquer lugar. Eu queria muito pregar, mas estourei já em muito meu tempo. Eu queria concluir e queria lhe perguntar, qual é o seu modelo de espiritualidade? É o templo ou é o vento? Você, meu irmão, nesse texto aqui, você, meu irmão que está aqui, você que me assiste, nesse texto, você é como Simeão? E você, minha irmã, nesse texto aqui, você é como Ana? Ou vocês se identificam com os milhares que estavam dentro do templo e não se aperceberam de nada? Em João, capítulo 2, versos de 18 a 21, está escrito o seguinte: os judeus o contestaram dizendo: que sinal de autoridade nos mostras para agires dessa maneira? Jesus lhe respondeu: destruí esse templo e em 3 dias eu o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi construído esse templo, e tu afirmas que em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao templo do seu corpo. A ideia de templo em Jesus acabou-se, porque Jesus transferiu a ideia de templo para ele próprio. O profeta Ageu, capítulo 2, versos 7 a 9, fala a respeito dessa revelação, tratando isso como a glória da segunda casa. A glória da segunda casa, porque a primeira casa era terrena, era humana, era falível, era perecível, era material, mas a segunda casa é espiritual e é divina. Jesus é o templo. É através dele que nós temos acesso à glória de Deus. Jesus é a porta. É nele que está o Santo dos Santos. E é nessa dimensão que nós entramos pela fé através do batismo. E recebemos do seu Espírito e passamos a compreender a sua vontade e nos apropriamos da sua consciência e cultuamos a Deus como membros do seu corpo, que é a igreja. É Jesus que é o templo a partir de agora. É por isso que na Nova Jerusalém, João procurou um templo e não tinha templo. Não tem santuário porque Deus mesmo é o santuário. O Deus do templo ou o Deus do vento? O Espírito se movia como um vento sobre a face das águas. Deus soprou nas narinas de Adão. O vento abriu o mar para o povo hebreu passar a fuga de Faraó. Deus falou com Jó no meio da sua tragédia de dentro de um redemoinho de vento. Ezequiel profetizou o sopro do Espírito num vale de ossos secos, soprando sobre eles. Elias foi arrebatado numa coluna de fogo e de vento. Jesus soprou e chamou Lázaro à vida novamente. Os nascidos do Espírito são como vento, disse Jesus. O Espírito veio sobre os discípulos do cenáculo com um vento impetuoso. E Jesus soprou sobre os discípulos para que eles recebessem o Espírito. E no Apocalipse, os anjos liberaram os 4 ventos como juízo de Deus sobre a terra. Da criação até o final de todas as coisas, o vento está presente. E Deus está no vento por intermédio do seu Espírito. Qual é o seu modelo? Durma com essa bronca. E que Deus te abençoe. Que você tenha um bom ano novo. Que a sua família seja alcançada, que os seus planos se tornem concretizáveis, que os seus sonhos se materializem, que Deus te dê saúde, paz, alegria e que você reflita nessas palavras. E venha para o encontro, eu quero muito encontrar com você. E de encontro em encontro, a gente vai aprofundando essa conversa. E o mais eu vou te falando no caminho. No nome de Jesus, amém. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos, eu quero orar com você.